Olá, como é bom podermos estar juntos mais uma vez. E Deus nos coloca juntos nesse dia com o propósito de trazer vida à nossa vida, com o propósito de conhecermos mais, aprendermos mais e crescermos mais no conhecimento dEle e da palavra dEle. A vida nos é trazida pela palavra de Deus. É verdade, a palavra que se fez carne e que é chamada Jesus. E Jesus se nos chega ao coração quando nós chamamos, quando nós clamamos, a partir daquilo que as Escrituras nos falam de Jesus. E nesse dia eu queria falar um pouco sobre a questão da batalha espiritual. Muitas pessoas vivem uma vida cheia de peso, cheia de desespero, porque elas não têm a consciência, não sabem que nesse mundo existe sim batalha espiritual. Existe um inimigo, o diabo, ele existe, os demônios existem, eles são reais e eles agem no mundo e agem com o propósito de trazer opressão, prisões, desespero, incredulidade. O propósito deles é afastar as pessoas de Deus. A Bíblia fala sobre isso. Em 1 Pedro, no capítulo 5, versículos 8 e 9, nós lemos essas seguintes palavras: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão. Ele ruge e procura quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. A Bíblia nos faz saber que o diabo, ele existe, ele é real. Ele não é uma história de ficção, o diabo não é uma invenção da mente humana, ele não é uma invenção da engenhosidade dos novelistas, ele não é um mito, não, ele é real, ele existe, ele age no mundo e ele age com o propósito de afastar as pessoas de Deus. Ele age com o propósito de fazer com que o coração das pessoas fique tão endurecido que elas nem sequer pensem mais em Deus. É assim que ele age, porque se as pessoas não buscarem a Deus, se as pessoas não quiserem a Deus, se as pessoas tiverem o coração endurecido para Deus, essas pessoas jamais responderão sim ao convite de Deus e se perderão. E se perderão por toda a eternidade. E um dos momentos que Satanás encontra serem os momentos mais oportunos para tentar as pessoas, para endurecer o coração das pessoas, é o momento do sofrimento. Quando as pessoas sofrem, quando os dias se tornam difíceis, Satanás, como um leão, ele sussurra, ruge palavras nos ouvidos das pessoas, como que dizendo: onde está Deus? Por que Deus está permitindo você viver uma situação assim? Será que Deus se importa com você? Não, Deus não existe. Deus não está nem aí. Satanás faz isso. Satanás traz essas palavras. Satanás age através do engano, do engodo, da mentira, e ele faz isso para que o coração das pessoas fique endurecido e assim ele consiga afastar as pessoas de Deus. Ele age dessa maneira nas mentes, ele age assim nos corações, ele distorce a verdade e ele escraviza as pessoas no engano. Por isso, nós não podemos ignorar a existência do diabo e não podemos também ignorar as estratégias e as ações e os modos pelos quais e através dos quais ele age. Não podemos, precisamos estar sóbrios, precisamos estar vigilantes, precisamos estar conscientes de que o diabo continua agindo no mundo e continua agindo com o propósito de afastar as pessoas de Deus. Como vencê-lo? Como experimentar vida debaixo dessas tentações de Satanás? A Bíblia nos afirma que precisamos resistir o diabo firmes na fé. Precisamos
não dar ouvidos aos sussurros dele. Precisamos dizer não às palavras que ele nos traz. Precisamos resistir aos ataques que ele faz chegarem aos nossos ouvidos. Precisamos dizer não, com o coração cheio de fé, cheio de confiança em Deus, sabendo também que Deus não vai permitir jamais que nos sobrevenha tentação que vá além das nossas forças e da nossa capacidade de suportar. Deus nos sustentará em todo o tempo, mas Ele nos chama, o Senhor Deus, a permanecer com a fé no nosso coração, firmes na fé. E permanecendo firmes na fé, o diabo, depois de tentar nos oprimir, tentar endurecer o nosso coração, o diabo, ao perceber que permanecemos firmes na fé, ele se afasta, ele vai embora, ele nos deixa, ele se afasta de nós. A vitória sobre o diabo nos é dada no nome de Jesus, quando permanecemos firmes na nossa fé em Jesus. Portanto, nos momentos de dor, nos momentos de dificuldade, saiba, Satanás vai agir, vai tentar endurecer o seu coração, vai tentar fazer críticas a tudo e a todos. Ele vai tentar fazer com que o seu coração fique duro e resistente a Deus. Mas não permita isso acontecer, não permita, não permita. Resista firme na fé, resista ao diabo, porque a promessa de Deus é essa. Ele vai fugir de você, ele vai se afastar de você. Nesses tempos de tentação e de pressão e opressão, comece a se lembrar de Deus, das promessas dele, da palavra de Deus, do caráter do Senhor, da fidelidade dele, das histórias que você já vivenciou com Deus. Fique firme na fé, porque o diabo, ao ver você firme na fé, vai fugir de você. Não ignore o diabo, não ignore as ações do diabo e permaneça firme na fé, firme na sua confiança em Jesus, e o diabo irá fugir. Se você quiser ajuda, oração nesse momento difícil pelo qual você está passando, você pode ligar para nós e orar conosco. O nosso telefone é 31 3429 9550. Teremos um prazer imenso de receber a sua ligação e de abençoar você no nome de Jesus. Fique firme no Senhor Jesus, porque essa nuvem escura, ela vai passar. Que o Senhor o abençoe em nome de Jesus.